Então, hoje nós vamos dar continuidade à nomenclatura. Hoje nós vamos terminar a última classe de compostos oxigenados, que são os ésteres, e a gente vai pontuar como que a IUPAC ela recomenda que seja o nome dessa classe de compostos, que são os ésteres. O que são os ésteres? São compostos que derivam dos ácidos carboxílicos e contêm o grupo COOR, onde o R é o radical, ou seja, pode ser uma cadeia carbônica. Então, lembrando que os ácidos carboxílicos, eles apresentavam uma carbonila e uma hidroxila, que era um OH, né, ligado diretamente a essa carbonila. E aí, o que ele pontua aqui é que os ésteres derivam dos ácidos carboxílicos. Em que sentido? Porque o H, que era da hidroxila, ele perde o H e coloca-se uma cadeia carbônica, que pode ser 1, 2, 3, 10 carbonos, tá? Então, a partir do momento que se tirou o H do ácido carboxílico, referente à hidroxila, e substituiu isso por uma cadeia de carbono, já passa a ser um novo grupo funcional, que são os ésteres. E aí ele vem, contém esse grupo C, que ele diz aqui, ó, O, que é o da carbonila, o outro O, e o R, que é uma cadeia carbônica. Os ésteres, eles são muito utilizados pelas indústrias, seja no alimento, seja nos cosméticos, nos produtos de higiene e de limpeza. Isso por quê? Porque eles são encontrados na natureza, nas frutas e nas flores, na forma de líquidos voláteis que conferem os seus cheiros característicos. Então, a indústria utiliza muito esses ésteres como flavorizantes, que são o quê? São aditivos químicos que conferem cheiro e gosto aos produtos fabricados. Os flavorizantes artificiais, ou seja, a produção desses ésteres de modo artificial, são os mais usados em virtude do seu menor custo e também na facilidade de produção. Então, muitos desses compostos que a gente obtém em alimentos que detêm de cheiro e de gosto, eles são relacionados a esses flavorizantes que são os ésteres produzidos artificialmente. Então, por exemplo, aqui, uma substância, um éster que dá o cheiro, o odor característico da banana é o etanoato de pentila. Do abacaxi é o butanoato de butila. O do morango, butanoato de etila. O da maçã, etanoato de butila. E o sabor e cheiro da uva, né, que também é característico dos vinhos, é chamado de, o éster conhecido é o heptanoato de etila. Então, vocês estão vendo aqui que é um nome que ele até parece um pouco difícil, assim, para entender. Se eu pedisse hoje para vocês representar a estrutura, por exemplo, do butanoato de etila, seria um pouco difícil. Mas a gente vai agora deter do conhecimento, né, com base na nomenclatura da IUPAC, e saber dar o nome ou saber desenhar a estrutura com base no nome. Então, a nomenclatura segundo a IUPAC, você vai observar o seguinte: a gente sabe que existe nos ésteres dois lados de carbono, porque a partir do momento que a hidroxila perdeu o seu hidrogênio e substituiu por uma cadeia de carbono, eu preciso dar o nome tanto do lado que está ligado à carbonila, como do lado que está ligado ao O, que antes era um H, né? Esse R era um H do ácido carboxílico. E eu preciso, assim como os éteres, também foi uma outra função que nós vimos, que a gente lá usava metox, né? Metox, metano. Metox, etano. Então, a gente nomeava os dois lados da cadeia. No caso dos ésteres, nós também temos que dar o nome para os dois lados, seja para o lado da carbonila e seja para o lado que está ligado ao O. Como que isso vai acontecer? Independente dela ser maior ou menor, não vai ter essa relação. Lá nos éteres tinha, né? A gente pegava o lado menor para associar o ox. Aqui não. Não tem essa relação. Pode ser pequeno ou pode ser uma cadeia grande. O lado que possui a carbonila, que seria esse lado aqui, esse lado que está a carbonila, como é que você vai nomear? Prefixo, regra que a gente já conhece. Infixo, e o sufixo que nós vamos utilizar é oato. Então, o prefixo, infixo, oato.
Vou ter que usar essa preposição. E vou para o lado que tem o oxigênio. E no caso eu vou usar prefixo mais a terminação ila. Prefixo mais a terminação ila para o lado que tem o oxigênio. Então, observe que aqui é um éster, todos os três são ésteres, né, na verdade. E aí, qual que é a regra? Eu preciso lembrar de fazer a diferenciação nos ésteres para o lado que tem a carbonila e para o lado que tem o oxigênio. Então, o lado que tem a carbonila é prefixo, infixo, oato. Então, como só tem um carbono, que é a própria carbonila, então mete. Infixo vai ser an. E vou terminar com oato. Oato. Então, ficou metanoato Vou para o lado que tem o oxigênio, prefixo mais ila. O prefixo para o lado que tem oxigênio é apenas um carbono, então mete. Mete e vou associar ao ila. Mete mais ila, então metanoato de metila seria o composto 1. O composto 2. Lembra que quando é nome de ésteres, você precisa ver as duas regiões e saber que o lado da carbonila vai terminar com oato e o lado do oxigênio vai terminar com ila. Então, aqui é o lado da carbonila e aqui é o lado do oxigênio. Lembrando que carbonila começa a contar dela, tá? Então, ela é um carbono. Carbono, 2 carbonos, 3 carbonos. Não deixe de contar o carbono da carbonila. Às vezes acontece isso, de não se contar ele, conta só os 2. Mas lembrando que ele faz parte da cadeia carbônica, então ele precisa estar na contagem. Então, prefixo prop. As ligações aqui entre os 3 carbonos são simples. An, e termino com oato. Vou para o lado agora do oxigênio. Só tem um carbono também. Então, met mais ila. Então, ficou propanoato de metila. Já vamos para o outro composto, né? Eu observo que tem para o lado da carbonila, né? Cuidado também, gente, na hora do desenho. Obrigatoriamente para o lado esquerdo vai ter só o lado da carbonila e do lado direito a parte que é o O. Não, então eu poderia ter invertido o desenho, tá? Então cuidado, porque a representação às vezes pode te levar a uma pegadinha. Então, 1, 2, 3, 4. Então, 4, prefixo para 4 é but. As ligações aí são simples an. Termino com oato. Preciso dizer que é de. Aqui eu separo por espaço mesmo, tá? Não é junto, não é hífen, é espaço. Butanoato de. Vou agora botar a parte referente ao ila. São 2 carbonos. 1, 2. Et mais ila. Então, ficou butanoato de etila. Aqui são casos que eu trago ramificações, né, ou insaturações, para a gente também perceber como que fica. Então, lado da carbonila é por onde eu começo. Não, já falei, não obrigatoriamente sempre é o lado direito. Eu poderia ter desenhado com o OR para esse lado, tá? Então, cuidado aí. Então, 1, 2, 3, 4. Put. Agora eu observo que no carbono 3 tem uma dupla, hífen 3. Aí me refiro à dupla, termino com oato. Put 3 em oato de. Vou para o lado do oxigênio. Tem 1, 2, 3. Então, prefixo mais ila. Propila. Put 3 enoato de propila. Ficou o nome desse éster.
Agora também aqui já é ramificado e insaturado. Então, lembrando que eu preciso começar a dar o nome do lado que tem a carbonila. Então, vou numerar aqui. Ah, tá. Nunca começar, ó, sempre começar do carbono mais próximo do grupo funcional. Então, como o carbono funcional é a própria a carbonila, ele é sempre um, tá? Então, eu não posso começar a numerar desse carbono aqui, que é o da tripla, tá? Não é por ele, é sempre o da carbonila. Mesmo que ele seja mais insaturado. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, no carbono 2, tem 2 metilas. Aí vai ficar. Então, vem o nome primeiro, das ramificações, as posições. 2,2 dimetil. Aí, como não tem outra ramificação, já vem com o nome, né? Dessa cadeia que tem a carbonila. Pente 4. No carbono 4 tem uma tripla e o OAto. Vou para o lado agora do oxigênio. Como só é apenas um carbono, prefixo met mais ila. Então, ficou 2,2 dimetil pente 4 inoato de metila. O nome desse composto. E esse outro aqui, que a gente observa que o lado do oxigênio é maior, né? Mas isso não vai fazer diferença, porque o lado da carbonila sempre vai terminar com o ato e o lado do oxigênio sempre terminar com ila, independente de ser maior ou menor. Então, carbonila é o carbono de número 1 e aqui será o 2, então vai ficar et, ligação simples, OAto, vamos para o lado agora do oxigênio. Tem 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbonos, prefixo pente, zila. Então, o nome desse composto ficou etanoato de pentila. Obrigada. Por hoje é só. Até a próxima.